Bom, pessoal, então, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então, dando continuidade ao tema que a gente estava tratando na aula anterior, né? A gente está falando do alinhamento estratégico da TI para a elaboração do plano de TI, né? Então, essa é a segunda parte de três, dessa parte de alinhamento estratégico, tá? Então, só para a gente dar uma relembrada naquele modelo genérico de governança, né? A gente já passou por uma parte desses pontos. Vamos falar então de análise e definição das necessidades do negócio, né? Então, o alinhamento estratégico da TI passa por um levantamento de novas aplicações de TI, tá? Melhoria em aplicações existentes, reestruturação de aplicações existentes, substituição de aplicações existentes e descarte de aplicações existentes. Então, quando a gente vai definindo qual é o portfólio da nossa TI, a gente tem que analisar qual é a situação de cada um dos serviços, né, e ver o alinhamento com os requisitos da estratégia ou fatores críticos do sucesso do negócio, quais são as oportunidades estratégicas com a TI, fazer um levantamento dos planos funcionais, né, e fazer uma identificação das necessidades de melhora. E aí a gente vai descobrir, né, se a gente adota novas soluções, o que a gente faz com aquilo que é legado, o que a gente melhora e o que a gente desativa. Tá? Vocês já devem ter visto empresas, principalmente empresas com mais tempo de mercado, e que têm um nível um nível de maturidade na TI maior, que tem vários sistemas que entregam N tipo de informações tanto para usuários, né, como para integração em outros sistemas. De tempos em tempos é preciso se rever se todos aqueles sistemas continuam adequados. E aí tem que saber o que faz. Tá? Empresas acabam optando por migrar sistemas, tá? Outras empresas, dependendo do tipo de negócio, elas acabam mantendo, né, sistemas legados, sistemas antigos. Tá? E tem que adotar estratégias para isso. Então, dentro da definição, da análise e definição das necessidades do negócio, a gente tem que fazer uma peneira, né? Tem que passar uma peneira nos sistemas que se tem. Então, posso implantar novos sistemas? Preciso melhorar sistemas já existentes? Preciso, de repente, manobrar sistemas legados? Tá? Então, tem coisas que não funcionam mais, que não precisam, né? E a gente não está falando só de sistemas, a gente pode falar de serviços de TI, de uma maneira geral, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que olhar para a matriz de avaliação da solução, levando-se em conta esses fatores, né? Tanto a cobertura funcional com a qualidade técnica, quanto o valor estratégico com a cobertura funcional. Então, tem essas duas matrizes aqui que a gente costuma analisar, né? A gente vai identificar quando um determinado sistema ele tem uma cobertura funcional alta e uma qualidade técnica da solução alta, a gente acaba mantendo a aplicação. Tá? Então, o que é a cobertura funcional? É a aderência daquele sistema aos processos da empresa, né? a entregar funcionalidades para os processos. Então, essa matriz aqui, ela é um mecanismo de suporte à tomada de decisão. Por quê? Porque se eu considero a cobertura funcional alta e a qualidade técnica da solução alta, eu vou manter a aplicação, eu não preciso fazer nada porque ela está ok. Se a cobertura funcional ela for baixa, a gente tem que verificar, então, a possibilidade de criar mais funcionalidades, quando eu tenho uma qualidade técnica alta. Se a cobertura funcional é alta, mas a qualidade técnica é baixa, eu tenho que ver se eu desenvolvo um plano de melhoria e refinamento, ou então um plano de migração para uma solução que tenha uma qualidade técnica mais alta. Tá?
E quando a minha cobertura funcional ela é baixa e a qualidade técnica é baixa, não tem por que eu manter um sistema que ele não agrega muita coisa aos meus processos e ele é um sistema que é tecnicamente secundário. Então, recomenda-se levar em conta o descarte. Fazendo um paralelo, né, da cobertura funcional com o valor estratégico, aí a gente também, quando tem valor estratégico alto ou cobertura funcional alta, eu opto por manter a solução. Sugere-se que se mantenha a solução. Quando o valor estratégico é alto, mas a cobertura funcional ela é baixa, a gente amplia, tá, a solução ou a aplicação visando maior aderência aos objetivos e estratégias da organização. Se eu tenho uma coisa que eu considero importante estrategicamente, mas que não contempla, né, todos os meus processos, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que fazer com que ele abarque um volume maior de processos. Quando a minha cobertura funcional é alta, mas o valor estratégico é baixo, aí eu começo a botar na balança, né? Preciso ficar isso, com esse sistema, né? E aí eu preciso ter uma justificativa muito boa, né? Para manter isso. Porque, e quando o valor estratégico é baixo e a cobertura funcional é baixa, recomenda-se descartar. Mas por que beleza, mas se eu tenho um negócio lá que tem um valor estratégico baixo, mas tem uma cobertura funcional alta, por que eu tenho que ver se eu decidir se eu mantenho ou não? Porque qualquer aplicação funcionando, ela implica em custo. Tá? Porque eu tenho o custo de mão de obra, né, das pessoas envolvidas na manutenção da operação dessa aplicação, eu tenho o meu custo mesmo os custos fixos, né? Custo de manutenção de equipamentos, custo de energia elétrica, né? Outros custos acessórios advindos desse, certo? Então, esse é o tipo de situação que se precisa ponderar bastante, tá certo? Beleza, mas então como é que eu vou definir a minha arquitetura de TI? Eu tenho que passar por um processo de análise, né? E aí, essa análise ela tem que ser realizada de maneira bastante criteriosa. Primeiro, porque eu tenho que buscar padronizar dados e processos e descobrir o que não é padrão. Tá? Até para que eu consiga implantar um sistema de gestão dentro da minha empresa, os meus processos eles têm que estar bem definidos e os dados eles precisam estar bem padronizados, né, polidos, vamos dizer assim, para que se possa ser implantado num determinado sistema. Eu tenho também que identificar o que eu posso compartilhar de dados, o que existe de dados compartilhados entre aplicações e aonde existe a oportunidade de se fazer isso, o que não é compartilhado. Quando a gente fala de sistema de gestão, eu tenho que ter, no mínimo, um sistema que tenha módulos integrados. Né? Então, o meu módulo financeiro tem que ser integrado com o meu módulo de pessoal, que é integrado com o meu módulo de compras, que é integrado com o meu módulo de estoque, né, de almoxarifado. Então, se eu não tiver essa integração, acaba virando um inferno. Alguém aqui já trabalha numa empresa, né, que os controles, os sistemas de controle não se conversam? Somos dois, mano. Então, quem é que ia falar aí? Quem abriu o microfone? Fala aí. Na verdade, eu ia falar que eu passava por isso até que implementaram o ERP lá na empresa, né, que é o Proteus da TOTUS, né? Mas antes disso... Que já vai, gravado aí. Era bem complicado, Fernando, realmente o que tu falou aí. E essa questão de processos aí, cara, como anda junto com a TI isso aí, né, cara? Que nem assim, tipo, uma coisa que não é muito da nossa área, mas o cara muitas vezes acaba se envolvendo, né? Porque assim, né, que nem o ERP, se tu não seguir o processo correto ali, ele nunca vai funcionar da maneira correta, né?
E a TI acaba se envolvendo com isso aí também, por isso que me deu um gatilho, eu escutei tu falando aí, né? Isso aí é muito louco, isso aí, cara. Eu me envolvo muitas vezes em coisas que não é nada a ver com TI, né? Ensinar o processo para o cara de fazer um pedido de compra lá no RP, por exemplo, né? Mas aquilo ali é um processo, ele deveria saber, né? Mas muitas vezes ele faz errado e fala, bah, que sistema ruim, cara. Mas não, é cara. O sistema, é o processo. Isso, é o processo que o usuário não conhece o processo, né? E às vezes também, né? A empresa não tem um setor disso, não faz enfim, né? Tem que ter o processo mapeado, né? Tipo, se aquele funcionário for embora, o cara que assumir ali, o outro índio que assumir, vai sair rodando já, né, cara? Facilita muito essa transição de conhecimento, né? Quando se tem um turnover na vaga. As empresas que investem, que levam a sério essa parte de gestão de processos, cara, aonde você entra tem lá mapa do processo, entendeu? O cara tem uma wiki na intranet lá que tem o passo a passo de todos os processos. Fica muito mais fácil, porque aí você bota o funcionário novo sentadinho lá e fala, filho, o que você precisar, você entra na wiki lá que diz assim, ó, como fazer um pedido como fazer informação de férias. Então, aí, processo, né? O funcionário até 60 dias antes da data pretendida, ele entra no sistema de controle de ponto e faz a requisição, né? Dessa forma. O chefe tem até uma semana para aprovar e dar encaminhamento. Enfim, e aí você tem ponto de controle, entendeu? Em cada passo daquele ali, você tem como ver assim, tá, eu fiz o meu pedido de férias, onde é que está isso? Tá lá no RH. Tá. Né? Não, foi aprovado pelo RH, mas não foi aprovado pelo financeiro ainda, porque, né, tem que pagar as férias. Ok. Né? Mas você sabe qual é o andamento, e isso aí também facilita a auditoria. A experiência que eu tive em empresas que têm mapa de processo, cara, você não precisa ficar perguntando para ninguém. Empresas que não têm os mapas de processos publicados, ou não têm processos bem definidos, eles acabam dependendo de como as pessoas fazem. E aí o seu João, que faz comprador há 35 anos, quando se aposenta, ou se o velho morre de Covid, o que acontece com a empresa? Vai junto. Aliás, boa noite. Vai junto. Eu ouvi uma vozinha irritante aí. Tem que cuidar aí os retornos. Agora tu tá com o telefone, com o microfone baixo aí. Eu vou te contar. Mas é exatamente isso aí que tu falou, Fernando. Lá na minha empresa, lá não tem um processo maduro igual o que tu falou aí, né? Realmente não tem um setor para isso, né? Já foi proposto em reuniões isso aí, né? Mas ainda não tem esse mundo ideal, né? Porém, o que eu vejo que acontece lá é que os setores usam o RP e cada um faz de um jeito, né? E fica aquele negócio, por que tu faz isso aí? Porque o fulano me ensinou. Mas é que nunca teve um jeito ideal de fazer as coisas, né? Um mapa, né? De como fazer um pedido. Então, cara, é uma bagunça, cara. Me parece olha, cara, é complicado, cara. Parece até o Alto da Compadecida, né? Cara. Foi o Zé Grilo lá, né? Não sei, só sei que foi assim. Exatamente isso aí, cara. Por que tu faz isso aí? Porque o fulano me ensinou assim. Mas na real o cara nem tem culpa lá, porque ele aprendeu assim também, entendeu? Então o negócio é uma bola de neve. O negócio nasce errado, continua errado e complicado. Mas assim, depende muito do tamanho da empresa. Eu não considero que seja necessário que você destaque um setor para fazer isso. Se você conseguir capacitar uma boa parte da sua equipe e destacar lideranças para fazer esse processo, cara, você consegue fazer isso sem ter um setor, um burocrata de plantão para fazer isso, entendeu? Que nem lá na empresa que eu trabalho, que é na Get, né? Uhum. Lá cada setor, no caso, cada área faz a sua própria
sua própria ZT, né? Uhum. Seguida baseado nisso, porque lá na Get a gente tem auditoria semanal, não é tipo de tempos em tempos, grande período, sabe? É bem regrado a questão lá. Tudo tem que estar documentado, até a questão das férias ali, eles criaram até um portal só para isso. Tu sabe quando tá com o financeiro, tu sabe quando tá com o RH, tu sabe quando que tá com o supervisor, tu sabe toda a tua trilha, né? Porque empresas que estão sob o regramento do Banco Central, elas têm uma necessidade de estabelecimento de pontos de controle para auditoria gigante. Sim. Quando chega as auditorias, tem que ver, cara, lá não, o negócio ferve, velho. Meu Deus do céu, parece que jogaram HQ do formigueiro, né? Basicamente isso. Não é. Mas, por outro lado, também é bom porque você sabe como as coisas acontecem na empresa e sabe de quem depende. E às vezes, até para você interferir em um determinado processo, né? Olha, de repente entrou alguma coisa com nível de urgência diferenciado, você sabe onde está parado e você vai lá, bate na porta do cara e fala assim, filho, olha só, vim te contar uma história triste aqui, me dá uma mão, né? Para a gente agilizar o processo. Mas, enfim, a grande sacada, né, da boa gestão é você definir as regras do jogo claramente. Por quê? Porque aí todo mundo sabe como é que joga o jogo. O Wagner está ali, ó, dando risada. Se tudo fosse um mundo ideal, né, estava tudo mapeadinho com o processo, todo mundo sabia o que fazer, não tinha encheção de saco. Né? Uma das coisas, Marcos, eu tenho uma experiência assim, triste, e foi uma das minhas maiores brigas, né? É inadmissível uma empresa de desenvolvimento de sistema que atende todo mundo, menos a ela mesma. Tá? Nós não usamos um ERP. O meu controle de atendimentos, o meu controle das minhas equipes, ordem de serviço e tudo, era com planilha de Excel, cara. Uma empresa de TI, bicho. Né? Quando eu olhei aquilo, chegou a me dar um... Né? É um desespero. E tem muitas empresas de TI que operam dessa maneira. Né? Então, por falta de visão estratégica, ou às vezes até por preguiça de investimento interno. Por quê? Porque o gestor ele não enxerga agregação de valor nisso. Quando a gente fala de empresa pública, não preciso nem dizer, né? Que o cara, no máximo, ele vai ficar 4 anos ali. Então, ele só precisa fazer o necessário para passar o tempo. Tá? Outro negócio também que é bem interessante, né, que deve ser levado em conta, é como que eu vou implantar aplicações considerando arquitetura de dados e processos padrão, e como novas aplicações devem ser integradas ao legado, tá? Portais, etc. Vamos voltar a falar aqui dos varejistas, né? Que é quem tem esse cenário assim mais à mão. Vocês já entraram numa loja de um Ponto Frio, Colombo, alguma coisa dessa, e chegaram para um vendedor e falaram assim, olha, eu queria um determinado produto. Eles vão no terminal e já viram como é que é o sistema daquele negócio? O sistema de busca, cadastro, gestão? Wagner, muito bem. Então, no terminal, uma aplicação nominal de texto escrita em COBOL. Sim, Fernando. Tá. E aí, quando vocês entram no site da Colombo, o site é bacana, tem tudo, tem a foto do produto, tem lá, compre com um clique, né, cálculo do frete, ou frete grátis, e você vai clicando ali, usabilidade 10, faça aqui o seu pedido, quantas unidades, ok, entra o número do cartão de crédito, entra com o endereço de entrega, muito obrigado, seu pedido foi... Aí você acompanha o andamento do pedido. Então, essa é uma experiência de um sistema moderno, não é isso? Sim.
Mas vocês sabem que por trás desse sistema, o que que tem? Bah, eu não sei dizer exatamente o que que tem, mas eu trabalhei muito com esses terminais burro aí, né? A gente dava suporte para Colombo e algumas lojas dessas aí, né? No TEF. Então, sistema de transação de cartão, né? E era esse sistema aí, terminal burro, até para passar a transação do cartão ali, né? Sim, Então, até o suporte era complicado, cara. Sim, porque é De uma fazer, aplicação porque... legada. É uma aplicação em Sim, COBOL escrita em 1980. e É tá uma- rodando ainda, E está cara. rodando. Mas é que nem banco. O núcleo, o core das aplicações de banco, eles são os mesmos desde os anos 60. Por quê? Né, Essa era a minha pergunta agora. Eu nunca me fiz a pergunta de o porquê não atualizar, mas aí eu penso na questão dos bancos também, né? Que tem um porquê, né? o que acontece? Lá nos anos 60, 70, anos 70 e 80, o COBOL era uma das linguagens de programação para negócios mais madura. Tá? E o grau de aderência ao negócio dessas aplicações desenvolvidas é muito grande. E o risco de você reescrever essas aplicações é muito grande também, porque você está trocando uma aplicação que ela tem 30 anos de validação por alguma coisa que você vai desenvolver com novas tecnologias e que vai vir com um monte de novos bugs. Tá? Então, por isso que existe... Me fala que mainframe é o futuro do pretérito, né? É o futuro do pretérito. Mainframe é o futuro do passado, porque eu tenho o mainframe, ele é exatamente isso. Ele é um ambiente para fazer funcionar essas aplicações legadas, mas com uma capacidade de computacional moderna. Né? Por que um mainframe é tão caro? Por quê? Porque quem precisa são grandes empresas que têm aplicações maduras. Banco. Então, se vocês entrarem lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tá? O núcleo da aplicação bancária, né, que faz o processamento de todas as transações, ainda é escrito em COBOL. É um negócio que funciona no mainframe. O resto, aqueles acessos à internet banking, né, até a frente de caixa, tudo isso é integração. Tá? É desenvolvido um middleware qualquer que conversa com essa aplicação em COBOL. Então, esses projetos de integração, eles precisam ser bem dimensionados, por quê? Porque, às vezes, vou dar um exemplo para vocês, o sistema de faturamento do DEMAI. Todo o processamento de água em Porto Alegre ainda é em cima de COBOL, uma aplicação em COBOL, SCA. Né? Que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 pessoas que conhecem bem a linguagem e que fazem manutenção desse sistema. Compensa trocar? Não compensa. Entendeu? Você modernizar o SCA para integrar com outras bases é muito mais barato do que você trocar o sistema. Tá? Por quê? Porque um sistema novo custa 5 milhões de reais. Né? Então, é muito louco. Outra coisa também que, para a gente analisar a arquitetura das aplicações, é ver quais são os padrões de acesso e saída para o usuário. Ou seja, como é que eu faço controle de acesso dos meus usuários, como é que eu dou acesso ao sistema, como é que eu entrego os dados para o usuário e quais são as funcionalidades que eu ofereço para ele, as saídas, né? Execução de transações, impressões, enfim. Reutilização de componentes de serviço de arquitetura, então, por exemplo, módulos de autenticação, isso é um negócio que a gente reaproveita bastante. As empresas normalmente têm ou um LDAP ou um AD, que elas concentram toda a base de autenticação e integram nos outros sistemas. Então, isso faz parte de uma arquitetura de reutilização de componentes, né? Riscos de arquitetura apresentados como inovação e crescimento, riscos que a arquitetura apresenta para inovação e crescimento do negócio. Então, quando a gente fala aí dos varejistas,
vocês terem um sistema de gestão, né, escrito em COBOL em 1980, ele apresenta um risco para a inovação, né, para eu conseguir me utilizar de novas tecnologias, sei lá, um sistema de rastreamento logístico com tag de RFID e não sei o quê. Como é que eu vou integrar essa inovação no meu sistema lá de 1900 e Guaraná com rolha, né? E outra, como é que eu trato esse sistema, qual é o impacto dele no crescimento do negócio? Porque a minha aplicação em COBOL lá, ele ele tem um nível de desempenho que ele é limitado. Não, continua travado aí, André? Para mim, travou aqui também, Fernando. Tá travado. Que absurdo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Voltou, agora voltou. Agora Foi. Tá bom. Foi um soluço. Parece que se apertar Alt F4 resolve. Diz que se digitar em NIT 0 também. Olha aí, ó. Não, mais legal. sudo rm-rf /. Olha, esse aí é para quem tem. Claro. E eu preciso definir uma visão clara de como novas demandas e aplicações são incorporadas. Eu tenho que estabelecer uma política, né, um método de ver como é que eu vou incorporar novas aplicações. Tá, se eu vou agora bolar um sistema de pedido online para os meus... eu vou... por exemplo, uma Ambev da vida que tem um pessoal que faz os pedidos na rua, né? Antigamente, o cara saía com um planilhão, ele chegava lá no boteco do seu Zé e falava, ó, seu Zé, 2 caixas de Brahma, 3 caixas de Antártica, 5 caixas de Skol, né? 4 fardos de Coca-Cola, 4 fardos de Guaraná, enfim, e ele ia, né, batendo. E isso era uma planilha mesmo, num blocão, o boteco lá, ele botava lá o CNPJ do boteco do seu Zé assinava aí embaixo, ele, quando chegava, sentava na frente do computador e fazia o pedido, então. Hoje em dia, né, o cara sai com um tablet ou com um telefone celular para fazer esse mesmo pedido, né? Então, ele consegue botar o pedido online, e eu consigo ganhar velocidade de logística. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo preparar todos os pedidos que foram colocados até as 3 horas da tarde de um dia para entrega na manhã do outro dia. Então, eu tenho uma aceleração bastante grande, que antes eu precisava que o cara retornasse, né, e para sentar na frente do computador, botar o pedido para daqui a pouco levar 2 dias para entregar. Então, a gente tem um ganho bastante grande. Só que, para eu conseguir implementar essa demanda, esse novo processo, né, esse novo formato, né, eu preciso gerenciar algumas coisas. Primeiro, eu tenho que ter um portal que seja adequado, eu tenho que ter um sistema que seja adequado a receber esses pedidos online. E também eu tenho toda a parte de gestão de sistemas de serviço de telecom, né, disponibilização dos equipamentos, né, a gestão de disponibilização dos equipamentos para as equipes de campo. Como é que eu faço o controle? O que o cara pode fazer? O que não pode? Né? Qual é a minha política de modernização disso? Enfim, tem uma série de fatores que eu preciso levar em conta quando eu vou tratar uma nova demanda e quando eu vou incorporar novas aplicações ou novos recursos. Né? Por quê? Porque também esse negócio do pedido, para eu poder acelerar o processo logístico, eu tenho que pegar esse pedido, processar o mais rápido possível, bater com o meu estoque, tá? E já deixar disponível para o pessoal da expedição. Tá? Então, o impacto dessa adoção de um novo processo, de uma nova aplicação, é bastante grande.
E aí não é só do lado do lado da TI, né? Ele impacta em todo o negócio, principalmente nos processos, que é o que a gente tem falado bastante. Tá bem? Então, quando a gente tem que olhar para esse diagrama aqui, primeiro, e ver quais são os meus sistemas que são estratégicos, tá certo? Esses sistemas estratégicos, eles são integrados em data marts, né? A gente falou disso, nós não falamos disso na outra disciplina. Vocês já ouviram falar de data warehouse e data mart? Sabem o que é um data warehouse? O que é um data mart? Imagina o seguinte, né? Empresas que lidam com grandes volumes de dados, eles chegam num ponto que o volume de dados acumulado historicamente, ele é bastante grande. Hein? Então, todos os sistemas, né, que geram dados, eles são integrados em bases de dados. Então, eu tenho um servidor de banco de dados para cada aplicação, ou para cada conjunto de aplicações. O que eu faço com esses dados todos? A gente sabe que, ao longo do tempo, quando as minhas bases de dados elas vão ficando muito grandes, elas começam a impactar no desempenho do sistema. Por quê? Porque ao invés de fazer uma busca em 1 milhão de registros, eu tenho que fazer uma busca em 10 bilhões de registros. Tá? E isso impacta muito nas aplicações. Então, uma estratégia que se tem é pegar dados antigos e migrar para uma base de dados somente de consulta. Por quê? Porque esses dados eles não vão ser alterados. É o que a gente chama de arquivo morto. Eu preciso manter esses dados, é interessante que eu mantenha esses dados, mas eu mantenha esses dados como para fins de registro, pesquisa e elaboração de relatórios. Então, eu pego esses dados e crio bancos de dados que a gente chama de data marts, ou seja, mercados, né, mercados de dados, ou data warehouses, né, um armazém de dados, que são bancos de dados que eu integro principalmente em aplicações de inteligência corporativa, em BI, né, mas que eles são só de consulta. Tá? E eu monto, então, um sistema distribuído de dados históricos, aliviando, né, melhorando o desempenho dos meus bancos de dados quentes, tá? E deixando esses bancos de dados frios, com grandes volumes de dados, isolados, né? E também com impossibilidade de alteração desses registros históricos. Okay? Então, eu tenho essa separação. O meu data mart aqui, ó, é arquivo morto. Arquivo morto serve para alguma coisa? Claro que serve. Se eu pegar, por exemplo, todo o arquivo morto lá da Colombo dos últimos 10 anos, eu consigo traçar um perfil de consumo de cada região e, inclusive, dependendo do cadastro do cliente, né, de cada cliente ao longo do tempo. Então, eu consigo extrair inteligência competitiva desses dados. Só que eu não preciso deles numa base quente. Né? Então, normalmente, esses data marts, eles são, junto com os sistemas que alimentam esses sistemas estratégicos, né, eles são integrados através de portais corporativos. A gente consegue disponibilizar esses dados. Tá bem? E as nossas bases de dados quentes, elas normalmente se relacionam com os produtos, com as aplicações, né, que eu uso no dia a dia, que alimentam toda a parte de back-office, né, financeiro, processos financeiros, administrativos, processos de gestão de recursos humanos, né, gestão de custos, contratos e outros, né, me permitem também a manutenção de canais, seja de relacionamento com clientes, fornecedores e com a comunidade, e aí é onde entram aqueles sistemas CRM, Customer Relationship Management, onde eu tenho sistemas de mailing, sistemas de fale conosco, né? Eu tenho aqueles disparos de promoção, eu tenho, enfim, portais de pesquisa.
relacionamento com fornecedores, aquelas integrações que a gente faz com sistemas de fornecedores, onde eu tenho meu controle de estoque e eu posso disparar uma compra automática caso atinja um determinado número. Enfim, uma série de outras coisas. E todos esses elementos, eles apoiam a parte de logística, né? Pedido, análise de crédito, faturamento, distribuição e cobrança. Tá? Então, de uma maneira geral, eu preciso olhar para esse diagrama, beleza? Então, a gente está falando de sistemas, né, e integração de aplicações. Mas aí a gente também tem que pensar na infraestrutura que embala esse negócio. E uma das coisas que eu preciso ter os olhos atentos é para identificar tecnologias ou atualizações tecnológicas disponíveis que atendam os objetivos estratégicos da empresa. Hoje, todo mundo fala de cloud, né? Cloud para lá, nuvem para cá, né? Então, esse tipo de tecnologia, o que ele vai agregar para o meu negócio, né? É uma estratégia adequada? Eu tenho que saber avaliar. Né? Eu tenho que identificar qual é o ganho, né, do meu negócio, qual é a perda do meu negócio de adoção de novas tecnologias. Identificar se a estrutura atual permite o suporte adequado aos objetivos estratégicos da empresa. Beleza, se a Colombo comprou 80 lojas do Grupo Obino antigamente, né, como aconteceu lá nos anos 2000 e pouco, a infraestrutura de TI ela tinha que estar adequada para suportar mais estas 80 lojas. Tá? Eu tinha banco de dados para suportar isso, eu tinha serviço de telecomunicações para suportar a integração nos sistemas de gestão, os servidores que entregam, né, acesso a esse sistema, eles têm capacidade de processamento para entregar uma experiência decente lá da parte para o back-office e para a venda, né? Enfim, então, eu tenho que olhar para os sistemas e tenho que olhar também para a infraestrutura necessária. Tá? Eu tenho que avaliar o impacto das necessidades de aplicações sobre a infraestrutura em termos de requisições por mais capacidade de recursos ou disponibilidade ou tempo de resposta. Voltando ao exemplo ali da Ambev, né? Eu tenho que ter a partir do momento que eu tenho um monte de vendedores, né, fazendo pedido online e encaminhando esses pedidos lá dentro dos processos para a parte de logística, eu tenho que ter servidores suficientes, né, para que eu consiga entregar uma experiência para aquele meu vendedor decente no pedido, e que eu não tenha risco de perda, né, na transmissão ali, que eu não tenha risco de o cara ter que refazer um pedido, que os meus sistemas eles tenham capacidade de atender a demanda simultânea de acesso. Tá? Então, eu preciso avaliar o impacto da arquitetura de aplicações sobre a infraestrutura. É muito comum. Vamos comprar uma aplicação. Vamos comprar um ERP. Você fala, pô, legal, né? O ERP vai ser a solução para todos os nossos problemas. Mal sabe que vai ser o começo dos piores problemas da vida. E aí a pergunta que fica nós temos infraestrutura para a implementação desse ERP? Aí a empresa que fornece o ERP fala assim, não, beleza, lindo, fechamos aqui R$50 mil para a implantação do ERP. Você fala assim, é caro, mas vai valer a pena. Aí o cara fala assim, eu preciso dessa infraestrutura aqui. Aí o que acontece? Você vai ver a infraestrutura custa mais R$50 mil. Tá? Então, se no processo de tomada de decisão, para aquisição de alguma coisa, para implementação de alguma coisa, eu não levar em conta todo o impacto, né, dessa decisão, eu vou dar um tiro no pé. Por quê? Porque daqui a pouco a minha infraestrutura mesmo, servidores, né, sistemas de telecomunicação, não consegue atender às necessidades de um determinado sistema. Então, as coisas, a infraestrutura de sustentação, ela tem que ser avaliada,
tá? E eu preciso ter um plano de redimensionamento quando eu tiver uma nova aplicação. Ou eu tiver a modernização de uma aplicação, ou implementação de funcionalidades, novas funcionalidades numa aplicação, certo? Também eu preciso avaliar os riscos que a infraestrutura atual representa para a continuidade do negócio. Chego na empresa e eu olho para a minha infraestrutura. Se cair um avião aqui agora, o que eu faço? Tá? Se pegar fogo, o que eu faço? Olha, Wagner, se cair um avião ali, eu acho que eu vou para a praia. Vou, vou só dizer para eles assim, ó, me liguem quando vocês resolverem. Aí. Entendeu? Não tem muito. Tá? Por que quem tem negócio... Fala aí, fala aí. Ô, Fernando, eu trabalhei numa empresa que eu era do suporte na época, né? Era suporte chuletão ali, né? O suporte mais rasinho ali, né? Isso aí é aquele ali que bate primeiro, né? O que apanha primeiro, né? Uhum. Aí, uma vez eu fui na infra lá, daí os caras da infra os caras são bonzão, né, meu? Fiquei pensando, né? Vou ver como é que é esses caras aí, né? Fui ver como é que era o backup da firma lá, né? Tinha uns 18 funcionários a empresa ali. O cara fazia o backup num HD externo de todo o servidor, rodava uns R5 ali. E aquele ali era o backup da firma. Um HD externo ali, cara. Eu vi essa pergunta do avião, né? Essas coisas aí, cara. O cara rodava o backup no HD externo ali, né, cara? Tava ali. Funciona, né, cara? Vai fazer o quê? Funciona, né? Não é a melhor solução. É o que a empresa fornecia para ele também, né, cara? Claro, você sabe que... Às vezes o cara julga também, mas é o que a empresa fornecia pro cara, né? Ah, tu tem esse HD, cara, te vira aí. Não tem cão, caça com gato, né? Te vira aí. Como é? A gente tem que utilizar os meios de fortuna, né? Pegou fogo, azar, backup do backup não existe, é aquilo ali. Na dúvida, saiu do expediente, leva no bolso o HD. E tá seguro, né, cara? Acabou o expediente, leva no bolso. E tá tudo certo, cara. É isso aí. Cara, tenho uma experiência, não, né? Porque eu abandonei o barco antes de você pegar fogo. Mas, assim, tem gente que não tem visão estratégica. Né? Eu trabalhei num local, né, setor público, né, mais especificamente nas Forças Armadas, e a gente dizendo, olha, nós precisamos, para os sistemas que a gente usa, nós precisamos fazer backup. Dá, tem um jeito. Tem jeito, então, a gente, na verdade, tinha alguns servidores de cópia, né? Então, às vezes eu tinha que fazer um RAID lá com um monte de HD velho, mas para poder manter o negócio. E aí a gente já estava sinalizando que os equipamentos já estavam velhos, a nossa infraestrutura não era adequada e que houve um boom assim, de digitalização de sistemas, principalmente de processo eletrônico. Bicho, eu fui embora num ano, acho que deu menos de um ano. Um outro camarada que trabalhava comigo, o sargento temporário, foi embora. E aí ficou um aspira lá, e o cara não sabia nada de nada. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu, deu um problema de elétrica e queimou tudo. TUDO. Cadê o backup? Então, assim, como a gente dizia, né? Azar militar. Perderam tudo, tudo, tudo. Sobrou nada. Só quem tinha coisa na sua máquina pessoal ali que se salvou. Tá? Então, por quê? Porque a gestão não apoiou, como deveria, né, o setor de TI. A culpa é da TI? Não é da TI sozinha. Então, não é.
você tem que ter um plano de verificação do backup, né? Esse às vezes a gente está fazendo backup e a gente está tudo lindo, né? Por isso que tinha tem um camarada que ele sempre tem um plano, se eu não me engano, uma vez por mês, eles até pela manutenção do banco, faz um backup e restore. Tá? Pega um dos backups, faz um restore, até para testar, para ver se o backup está funcionando. Tá? E, por último, em relação à arquitetura de TI, eu preciso identificar se aquilo que eu tenho atende os requisitos de conformidade, internos e externos. Então, a gente tem uma série de legislação, normas, né, e regulamentações que precisam ser seguidas e, de alguma forma, elas vão impactar na minha infraestrutura de TI. A partir do momento que eu tenho ISO 27000 e uma LGPD fungando no meu pescoço, eu tenho que ter mecanismos de proteção aos dados. Eu tenho um firewall robusto, eu tenho redundância de dados, eu tenho um sistema de autenticação parrudo e que vai me garantir que não vai haver acesso inadequado aos dados. Então, essas coisas impactam significativamente. Beleza? Então, como é que eu avalio a minha infraestrutura de TI? Tá? Então, eu tenho os meus recursos físicos, beleza? Eu tenho que alinhar eles com as minhas aplicações, eu tenho que ter um gerenciamento dos meus ativos bastante ordenado, eu tenho que estabelecer padrões de interface, ou seja, como é que eu vou entregar o serviço para os meus fornecedores, clientes e usuários. Tá? Então, olhando para o varejista, tá? Qual é o padrão de interface com o cliente? O padrão de interface com o cliente é a loja online. Tá? Essa loja online, ela é integrada, ela funciona dentro de um data center ou de uma infraestrutura, né? E ela é integrada, ela fornece acesso com aplicações. Só que eu tenho que ter um isolamento aqui. Eu tenho que estabelecer um padrão de interface para permitir o acesso dos meus clientes às minhas aplicações internas. Porque a partir do momento que o cara entra no portal e bota um pedido, tá? Esse pedido, ele ocorreu dentro do meu sistema de gestão, tá certo? Também eu tenho que ver como é que eu faço a integração das minhas aplicações com os meus usuários internos e centrais de serviços, né? E eu tenho que definir bem as regras de entrega de serviços, suporte a serviços e gestão. Para que isso aqui funcione direitinho, tem um bagulho chamado ITIL, né, que é quando você toma um tapa do tio na orelha, você fala ITIL. Tá, a piada foi muito ruim, né, mas vamos prosseguir. Só piada bosta. Tá. Então, o ITIL, o que ele é? Ele é uma biblioteca de boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI. Então, leva em conta todo esse cenário aqui e propõe um método, né, de estruturação e gerenciamento do serviço que vamos dizer assim, o mais completo possível. Né? Ele é um framework, ele é um como fazer. Né? Ele não diz, ele diz que você tem que ter algumas coisas genéricas, e aí você vai ter que usar a sua criatividade e a sua organização para implantar aquilo ali. Preciso ter um Service Desk, que é a minha central de serviços, que é o ponto de entrada de todas as solicitações. Como é que é o Service Desk? É o estagiário atendendo o telefone? É um portal na intranet? Né? É um estagiário correndo com um bloco embaixo da mão, né? Do braço, de setor em setor, vendo quem precisa de alguma coisa? Não sei. Depende de como você imagina implantar isso. Né? Então, por isso que ele é um guia de sugestões do que fazer, né? Agora, de como fazer. Agora, na hora de fazer a aplicação prática, aí é com cada um, cada empresa, cada gestor, ele tem que
ver o que é mais adequado e quais são os recursos que se tem à mão para a implantação desses mecanismos. Show? Então, o que é ITIL? ITIL é o que é ITIL? Vamos lá, responde aí para o tio. O que é ITIL, além do tapa na orelha do tio? Como é que é, professor? O que é ITIL? O ITIL? É. ITIL é uma certificação, mas é das políticas de melhores... Tu não está prestando atenção na aula que eu acabei de falar. Mas tem uma certificação ITIL. Ao vivaço! Mas tem uma certificação ITIL, não existe? Mas a certificação é só uma garantia de que você entendeu qual é a proposta do negócio. Né? Então, voltando lá, né? O que é o ITIL? ITIL é uma biblioteca com um conjunto de boas práticas para a gestão de serviços de TI. Tá, eu falei isso, política das melhores práticas, eu falei isso. Não é uma política. Tá, mas é que eu usei o termo política, mas é como se fosse basicamente esse termo que tu utilizou, mas eu interpretei, tá, política, enfim, das melhores práticas. Mas não é uma certificação. Tá, não, sim. Tá? São 5 livros, né, Fernando? Isso. Estratégia de serviço, desenho de serviço, operação do serviço, transição de serviço e melhoria contínua. Melhoria contínua. Isso. Que nada mais é do que a definição da estratégia e alinhamento estratégico. Né? É definir o que você vai entregar e por quê. Desenho do serviço nada mais é de como você vai fazer. É você desenhar mesmo, né? É você identificar quais são os processos e como é que você vai entregar as coisas. Operação do serviço é o dia a dia, né? Como é que você faz para gerenciar o andamento desse negócio. Transição de serviço é todo o conjunto de práticas de gestão para quando eu preciso fazer uma mudança. Tá? Seja ela de entrega de software, seja ela de alteração de infraestrutura. Então, eu tenho um conjunto de processos e até uma análise de risco e de impacto no meu ambiente. E melhoria contínua é um conjunto de práticas para eu refinar esses processos, onde me orienta a refazer todo, né, a ver se tudo que eu tenho está alinhado e refazer. Então, é um PDCA avançado, né, um plano do check-in. Parece óbvio, mas como diz o ditado, o óbvio só é óbvio quando é dito. Né? É o óbvio ululante. Bom, a partir do momento que eu fiz a avaliação tanto da minha parte de sistemas, de aplicações, quanto da minha parte de infraestrutura, eu começo, então, a definir. Né? Então, eu vou definir quais são os serviços de infraestrutura requeridos pelo negócio, tá? Atendendo os objetivos estratégicos, continuidade operacional e compliance. Então, a partir do momento que eu fiz uma avaliação, tá? Eu tenho que, então, passar para o segundo passo, que é definir. Então, se eu vou adquirir um sistema ou vou refinar o meu sistema de gestão, eu tenho que ver o seguinte, o que eu preciso implantar, ou o que eu preciso ajustar na minha infraestrutura, né, para que a implementação daquele sistema de gestão ela seja atendida, que eu não tenha nenhuma parada, ou que eu tenha mecanismos de redundância, né, eu tenho que prever a minha continuidade, e outra, como que eu me adequo à legislação, né, e à regulamentação, certo? Então, eu tenho mecanismos de autenticação e de proteção aos dados robustos que me garantam que eu esteja atendendo à legislação de proteção de dados. Né?
Quais os recursos computacionais requeridos para apoiar o negócio? Né? Quando eu vou... meu varejista lá, ele tem que ter um data center que tem que ter banco de dados, ele tem que ter firewall, ele tem que ter um processamento significativo, ele tem que ter capacidade de banda, né, para poder garantir a transmissão de dados dos pedidos e o acesso às lojas online, ele tem que ter os sistemas de integração ele tem que ter as interfaces de integração com sistemas de pagamento, com sistemas de logística, enfim, é um inferno, né? É um pesadelo a parte de planejamento. Tem que ver como esses recursos eles estão dispostos na organização, quem é dono do quê e onde é que fica cada coisa. Então, se eu tenho um volume de processamento significativo, eu tenho que ter um data center. Né? Se eu estou espalhado pelo Brasil, eu tenho que ter vários data centers que vão, além de me garantir a continuidade, eu consigo fazer uma distribuição de carga e atender regionalizadamente. Tá? Quais novas tecnologias serão implantadas e onde? Quais os recursos que deverão ser desativados? Quais os recursos que eu preciso investir? Então, nós passamos por esse dilema pelo menos a cada 2, 3 anos, né? Porque servidores que custaram uma boa bagatela, eles em pouco tempo se tornam obsoletos e eu tenho que ver o que eu ponho fora e onde é que eu boto o dinheiro, né? Às vezes dá vontade de chorar, você tirando um equipamento lá que foi comprado há 4, 5 anos, que ainda tem poder de processamento, mas já tem coisa mais nova, menos energia, com maior capacidade de processamento e ocupando menos espaço no rack. Tá? Então, nós fizemos um descomissionamento, nós compramos um Blade Center e fizemos um descomissionamento de servidores que dava vontade de chorar. Tá? Tinha os PowerVolt os Dell PowerVolt da série 700 que foram descarregados. Né? E aí, dentro do negócio, aquilo é obsoleto. Né? Para uns... E era pesado aquele troço. Não, era bacana. Mas e aí? Aí você vai ver que a máquina tem 4 processadores, tem, sei lá, 32 GB de RAM, mas para a aplicação é pouco. É pouco. Eu preciso de um Blade com 8 processadores, cada Blade, né? E cada Blade com 256 GB de RAM. E aí eu tenho 96 TB de RAM num Blade Center lá. Né? Com 64 lâminas, sei lá, não, sei lá quanto é. Tá? Quais serviços e recursos deverão ser compartilhados entre as unidades da organização? Tá? A gente tem que ver se eu concentro os meus recursos em uma determinada unidade, de repente eu tenho um data center centralizado, ou alguns sistemas compensa que eu tenha em cada unidade da organização, eu faça esse compartilhamento. Tá? E aí a gente tem que pensar no nível não só de uma organização distribuída, mas também dentro da mesma empresa, dentro do mesmo local físico. Tá? Tem empresas que não têm data center, daqui a pouco eu tenho lá servidorzinho de desk server, que a gente chama, né? Tem um servidor lá que atende só o RH, eu vou deixar onde? Na TI ou vou deixar esse elemento no RH? Eu sei que isso é totalmente pouco ortodoxo, né? Mas, sim, também faz parte do processo de decisão. Né? Eu quero um negócio ruim ou um negócio ruim pra caramba, né? Como está gravando, eu não posso falar, não posso utilizar expressões assim de maior impacto. Né? E requisitos de dispositivos de segurança da infraestrutura lógica e física. Então, isso aqui é chover no molhado. Tá? Eu tenho que avaliar a minha capacidade de atendimento para ver se eu consigo atender a demanda com a infraestrutura atual e se eu não consigo, eu preciso ter um plano de readequação. Tá? Também eu tenho
que junto com isso, estabelecer os SLAs do meu serviço. Então, a minha capacidade atende a minha demanda, né? E outra, se eu tenho que pegar para todos os meus serviços e definir um acordo de nível de serviço. Para quê? Para eu também estabelecer uma métrica de avaliação do meu serviço. Tá? Se eu não conseguir atender o meu SLA, quer dizer que o meu serviço, então, ele está mal dimensionado. Tá? Então, eu digo lá, olha, um pedido, ele não pode levar mais do que 5 minutos para ser processado. Se está levando mais do que 5 minutos, é sinal de que a minha infraestrutura ela não está adequada para esse nível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir para ampliar a minha capacidade para que eu possa, então, entregar o meu processamento de pedido em menos de 5 minutos. Então, eu estabeleço um parâmetro até para... Por que a gente está falando disso aqui, né, em alinhamento estratégico? Por quê? Porque nós estamos sentando com a alta gestão e dizendo, olha, o que vocês consideram adequado em tempo de processamento de pedido? Aí, claro, que vocês vão ter que fazer proposições e vão chegar lá num tal. Então, um pedido processado em 5 minutos é suficiente. A partir do momento que a infraestrutura de vocês ela não está mais levando esses 5 minutos, ela está levando 7, está na hora de sentar na frente da gestão e falar assim, tio, abre a carteira. Porque nós precisamos investir para conseguir atingir esse nível de serviço. Tá? Então, eu preciso estabelecer bem essa regra, por quê? Porque se eu não tenho esse número mágico, tá? Se eu não sentei e fiz esse acordo antes, se o meu pedido levar 10 minutos para ser processado, o cara que está sentado lá, ele não vai querer botar a mão no bolso para investir mais, sendo que 10 minutos, para ele está tranquilo, entendeu? Dentro da operação da empresa, a partir do momento que dobrou lá de 5 para 10, não é um problema. E aí, daqui a pouco, os investimentos eles vão sendo empurrados com a barriga, e o que vai acontecer? Um pedido, daqui a pouco, está levando 2 horas para ser processado. Tá? Tenho que quantificar o esforço necessário para atender as necessidades e aplicações. Eu também tenho que ver o que eu preciso, eu tenho que ter um plano que me esclareça tudo que eu preciso, tanto de dinheiro quanto de esforço físico, né? Mão de obra, adequação de processos, impacto em operações e mais um monte de coisas acessórias, assim, né? De pouca relevância. Eu tenho que quantificar também os recursos computacionais necessários para atender às expectativas de crescimento do negócio. Então, eu tenho, sim, que prever a minha expansão. Quando vamos falar de planejamento estratégico, senta todo mundo numa sala, tá? E começa a fazer um exercício de treinamento para mãe de nada, entendeu? Um monte de achismo. Tá? Então, o camarada, ele diz o seguinte, olha, nós temos uma oportunidade porque temos ou um preço competitivo ou um produto diferenciado. Ou então a gente atua num nicho de mercado. Lindo. Qual é a nossa operação hoje? Então a gente tem aí um faturamento de 5 milhões mês. Existe, dentro da pesquisa de mercado que se faz, existe possibilidade de crescimento, né? A gente vai fazer um exercício de achismo. Né? Eu vou lá, contrato uma empresa que faz uma pesquisa de mercado e descobre que existe uma parcela da população que poderia ser estimulada a consumir um determinado produto meu, né? E que, de repente, uma boa campanha de marketing, ela me ajude a ampliar minha participação no mercado, porque tem muita gente que não conhece a minha empresa e não conhece o meu produto, mas é um potencial consumidor, porque está de acordo com aquele perfil. Beleza. A partir desse momento, eu tenho que ter um número. Tá? Então, num espaço amostral lá de 10 mil pessoas, tá?
A minha participação no mercado, ela é de 8%. E aí você começa a ver, bom, 8%, vamos tentar aumentar a nossa participação no mercado para 11%? Como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente tem que investir em marketing, a gente tem que estabelecer novos canais de venda, né, de comunicação, de experiência dos produtos com os clientes. Eu tenho que, de repente, aumentar a minha abrangência territorial. Então, eu começo a traçar uma série de planos, né, que vão me ajudar a aumentar a minha participação no mercado, né, a vender mais e que mais pessoas consumam os meus produtos. Ok, mas aí a pergunta é, esses 3, 4% a mais que eu estou projetando de novos clientes, tá, eles vão conseguir fazer pedidos, eles vão conseguir consultar os produtos no meu portal com a minha infraestrutura atual? Então, eu tenho que pensar na expansão do negócio. Então, se eu pretendo passar de 8 para 12, eu estou crescendo 50%. Um crescimento de 50%, ele é bastante significativo. Tá? E aí a pergunta é, os meus itens de processamento, armazenamento, as licenças que eu tenho, tanto de equipamentos como de sistemas, né? E os meus serviços de telecomunicações, eles estão adequados para esse salto, né, de 50% de operação? E aí, essa é uma perguntinha capciosa. Então, eu preciso, sim, ter um plano. Eu preciso trabalhar com gordura. Por quê? Porque se eu tenho os meus equipamentos, eles já estão com 80% da capacidade, tá? Tanto de armazenamento quanto de processamento, e eu estou olhando lá, no meus ABICs lá, né? Os risquinhos, tudo lá em cima, sinal de que eu não tenho capacidade de crescimento. Se eu dobrar a minha operação, o que acontece? Eu vou ter que dobrar e enfiar no bolso, né, a minha operação, porque eu não tenho capacidade de atender. Uma coisa também que é bastante importante é a definição da estratégia de sourcing, da estratégia de contratação, de origem de serviço, tá? E eu tenho que decidir o que eu vou fazer em casa e o que eu vou contratar no mercado, tá? Então, cloud é contratação de serviço, tá? A partir do momento que eu tenho um data center dentro de casa, como muitos chamam de on-premise ou on-premise, eu tenho que ter mão de obra, eu tenho uma série de fatores que impactam. E eu tenho que botar na balança para ver o que compensa, tá? Então, para isso, eu tenho que responder algumas perguntas. Primeiro, quais os fatores que levam à contratação de um serviço externo? Tá? Empresas que contratam serviços externos, e aí eu posso ter um data center, mas eu não preciso nem ter pessoal. Eu posso contratar uma empresa para operar o meu data center. Eu posso terceirizar a mão de obra. Eu posso terceirizar o data center, colocando em cloud. Tá? Eu posso terceirizar a minha TI. Eu posso contratar a TI como serviço. Entendeu? Por quê? Porque aí eu posso me focar no negócio principal. E aí a TI, ela vira um coadjuvante. É um telefone vermelho que eu falo assim, ó, tô crescendo, te vira. Tá? A necessidade de especialistas para gestão de elementos complexos. Então, quando eu tenho uma infraestrutura complexa, eu preciso de mão de obra qualificada, altamente qualificada, que é uma mão de obra cara. Tá? E aí, às vezes, eu acabo contratando isso no formato de serviço. Também capacidade de investimento em modernização. A gente sabe que o custo, o CAPEX, né, o custo de capital de uma modernização, ele é salgadinho. Tá? Quando eu tenho dinheiro em caixa, não tem problema, tá? Porque aí eu vou jogando. O meu OPEX ele é mais baixo, então eu faço um investimento aqui e eu diluo isso.
Tem empresas que não têm essa capacidade de aporte de capital. Então, é muito melhor elas contratarem aquilo como serviço, e mesmo que num espaço de 10 anos seja muito mais caro, mas o cara olha no fluxo de caixa dele que aquilo ali é mais adequado. Tá? Daqui a pouco, no crescimento do negócio, ele acaba tendo gordura para fazer esse investimento de capital. Tá? Custos internos, né? Dependendo de como eu contrato, dependendo do que eu preciso, às vezes eu não preciso contratar todo mundo, eu posso contratar como serviço a minha TI, e risco de operação. E também não estou falando só da TI, mas de tudo. Né? Risco de operação. Contratação de serviço é terceirização de risco. A partir do momento que eu contrato um serviço, o problema não é mais meu, o problema é de quem eu estou pagando. Tá? É mais ou menos o princípio do seguro. Se eu não tenho seguro e bato carro, o problema é meu. Se eu tenho seguro e bato carro, o problema é de quem? De quem que é o problema? Aí, ó, já virou a sessão espírita. Não, não é da empresa, cara. É da seguradora. Se eu estou pagando para a seguradora, tá, um prêmio de seguro, é sinal de que eu não quero. Sim, a empresa que seguradora, beleza. É sinal de que eu não quero eu estou terceirizando o risco, entendeu? É assim, ó, se acontecer algum problema, literalmente eu estou pagando alguém para não me incomodar. Basicamente aquele ditado, é cada um com seus problemas, né? Eu estou pagando, agora vocês que se virem. Sim, na verdade, a seguradora, ela compra risco, entendeu? Eu tenho um carro de 60 mil reais, por exemplo, né? Eu pago 2 mil reais de seguro. Só que, claro, eu pago 2 mil todo ano de seguro. Tá? Aí a pergunta se não acontecer nada, se eu dirigir direitinho, se ninguém me bater, se eu não bater em ninguém, se a minha mulher não bater em ninguém, né? E se ninguém bater na minha mulher, o que acontece com esse valor? Que eu paguei para a seguradora? Eu não perdi 2 mil. Né? Não é bem isso. É o lucro da seguradora. É que nem bolsa de valores. Ele apostou que eu não vou bater o carro. Entendeu? É por aquela questão, né? Tu bateu, né, Fernando? Mas quantos outros não bateram e estão todo mês pagando? Exatamente. Então, na verdade, a seguradora... Cara, olha, eu sempre gostei de carro velho, né, cara? Esse aqui tá há 7 anos conosco já. Excelente. Até o final do ano retrasado, eu tinha meu Dodginho Polara, cara. Então, me arrependo de ter vendido. Deu um crepe no meu vídeo. Mas vocês estão me ouvindo aí? Sim, tá rodando tranquilo. Eu acho que travou a minha câmera. Então, o Chrome me xingou aqui e falou que eu era muito feio para aparecer na câmera e que tinha travado. Bom, mas segue o baile. Então, é isso. Por exemplo, a gente estava falando do backup. Cauê, eu vou mandar um espelhinho de presente para você. A gente estava falando, né, de terceirização do risco. Eu posso contratar uma empresa para fazer backup, entendeu? Aí eu não preciso mais me preocupar com fazer backup. O cara vai vir aqui, vai vir no meu servidor, ele vai instalar um módulo lá para fazer backup online, ele vai
disponibilizar um equipamento para fazer backup local, ele vai botar uma unidade de fita magnética para fazer backup, e eu não preciso me preocupar em gerenciar esse negócio, entendeu? Eu só vou dizer para o cara, eu preciso do backup do dia 3 de fevereiro do ano passado. Tá? A pasta de operações. E aí o cara que se vire. Então, tem que botar na balança se compensa fazer as coisas dentro de casa ou se compensa botar alguém para fazer. Entendeu? Então, o que normalmente é terceirizado dentro de uma empresa? O que a gente contrata no mercado? Mão de obra especialista, quantas empresas têm o estagiário e contrata uma empresa que tem um analista, né, para montar a estrutura mais complexa, e depois o estagiário ele fica só como Severino, né? Ele é só o Severino. Aconteceu alguma coisa, o Severino vai lá e dá um. Andrei, cada caso é um caso, tá? Essa parte de terceirização de TI, ela é uma faca de dois gumes. Primeiro, porque é o seguinte: a partir do momento que você terceiriza toda a TI, quer dizer que você não tem mais controle sobre os seus dados. Tá? Tudo está na mão de alguém. E aí, se esse alguém tiver algum problema, esse problema vai estourar em você. Mesmo que exista um contrato, exista uma série de coisas, vocês sabem que existe um limite da legislação em relação à imputação de responsabilidade e também, se a empresa quebrar e o cara olhar para você e falar assim, ó, não tem dinheiro, o que vai acontecer? Ó, existe uma dívida registrada, entendeu? O cara te deve 1 milhão, só que ele não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada e bota na conta do Abreu, entendeu? E aí o risco é seu. Então eu vejo isso assim, com um pouco de receio. Tá? Tem outras coisas também que elas impactam bastante. Você acaba dependendo de uma interligação da sua estrutura com a dessa empresa terceirizada. Tá? Por outro lado, tudo aquilo que seria custo capital, eu transformo em serviço. E eu posso dimensionar isso do jeito que eu quiser. Então, se de repente eu precisar redimensionar o meu serviço para menos, é mais fácil. Eu chego lá e reajusto o contrato com a empresa que faz o serviço terceirizado. Então, assim, a minha opinião sobre terceirizar a TI toda, acho que depende muito do negócio, depende muito do risco do negócio, depende muito do tipo de operação, né? Depende muito de quem você está contratando. Tem uma série de itens que eles precisam ser colocados na balança para que você tome essa decisão. Tá? Então, a tua pergunta ela é bem interessante, mas ela é de uma resposta bem difícil. Né? Como diz o Galdério, vareia. Né? Vareia para cada tipo de cenário. Vocês têm alguma experiência que gostariam de compartilhar a respeito disso? Eu não tenho nada, porque na Get, se tu não é da TI, é impossível chegar até eles, né? Trabalhava lá de Tech Printers? Aí, não, já.
Eu acredito que tem serviços, eu acho que o primeiro serviço que se fala em terceirização é o de impressão, tá? Porque o custo de manutenção de uma impressora, ele é alto, entendeu? A partir do momento que eu escalo isso, eu consigo diluir. Uma multifuncional é um negócio bastante caro. É o quê? 4, 5 pontos, uma multifuncional decente? Eu acho que o outsourcing de impressão é o primário e mais necessário, né, em ambientes que tem alto número de impressão. Até porque, tipo, no início, eu acho que a maioria das empresas nenhuma opta por isso, sabe? Mas quando elas veem que tá indo dinheiro na folha, tá indo dinheiro no cartucho, e toner, ou aquelas de laser também, que tem manutenção cara, aí elas começam a pensar num outsourcing, numa coisinha emprestada, alugada no caso, né? Sim, sim. Uma das coisas que eu percebo é que essas empresas que prestam serviço de outsourcing de impressão, elas acabam ganhando no volume. Por quê? Porque o cara vai lá, ele tem 50 impressoras lá da Ricoh, por exemplo. Quando ele vai comprar toner, ele compra 300 cartuchos de toner. Então, ele começa a ganhar vantagem na hora de comprar o insumo. Porque se o Fernando for lá na loja para comprar 1 ou 2 cartuchos, ele vai pagar, sei lá, R$ 400, entendeu? O cara que levanta o telefone e fala, eu preciso de 300 cartuchos de toner, ele vai pagar bem menos do que isso. Tá? Então, aí sim, começa a ter uma vantagem. Ele já não vai comprar na loja, ele não vai lá na Calunga, ele não vai lá na Casa do Papel para comprar. Ele vai pegar o distribuidor e vai falar assim, fião, ó, 300 para mim aqui, entendeu? E ele consome 300 em um mês. Então, ele começa a ter um volume que dá uma vantajosidade financeira para ele. E aí sim, aí compensa. Aí ele te cobra lá, ó, eu tenho aqui o contador de impressão, 8 centavos cada um, entendeu? E o contrato mínimo é de, sei lá, R$ 150 por mês, né? E depois você paga só o excedente. Então, outsourcing de máquina de quê, Matheus? De estação de trabalho. A Microcity ou não? É local? Plugify. Uhum. Existe uma empresa que é de Minas Gerais, que é a tal da Microcity, que hoje a Microcity é a maior de todas, eu acho que é a mais antiga dessas empresas de locação de equipamento. Né? Eles têm clientes enormes, se eu não me engano, C&A, é tudo deles. Qual é a vantagem? Ao invés de eu comprar um computador novo por R$ 3.500 e esperar aquilo ali se degradar, né? Passar 3, 4 anos para depois comprar mais um outro de R$ 3.500, sendo que eu também tenho custos de manutenção, eu posso diluir esse meu custo, né, de capital e transformar ele em custo operacional. Então, ao invés de pagar R$ 3.500 a cada 3 anos, eu vou pagar R$ 80 por mês e o cara ainda vai me dar suporte, entendeu? E eu não vou precisar ficar me preocupando. E outra, se parar uma máquina, sim, desatolou compras, a TI e o RH, né? Por um preço bem razoável. E outra, o que é o KCSM? Tá. Tentei o leasing com a Dell. Foi reprovado. Tá. É que a Dell já é um pouco mais burocrática em relação a isso. Mas a partir do momento que você faz a locação dos equipamentos,
você vai pagar um valor X por mês, de repente até seja mais caro, só que o valor que você paga mensal, ele acaba se compensando, principalmente porque quem trabalha com esse formato, ele também te dá um serviço agregado. Se uma máquina queimar, eu não preciso comprar outra. Vai vir lá o estagiário correndo, né, dirigindo um ninho com a escada, né, o carro mais rápido da face da Terra, e vai recolher aquele equipamento queimado e botar um outro equipamento em, sei lá, 1 hora, 2 horas, ou em 4 horas. Então, eu também tenho uma garantia de continuidade do negócio e estou terceirizando o risco. Se a máquina queimar, o problema não é meu, o problema é do Abreu. Monitoramento de rede para a loja Renner. Você trabalhava onde, André? Na Capgemini. Mas aí, o André, o que acontece? O que é mais barato? Eu fazer um contrato com uma empresa que tem uma mão de obra mais barata, né, para fazer o monitoramento de rede e o meu pessoal de casa ele só se preocupa quando realmente tem um problema e ele pode se dedicar a planejamento, né? Ou, de repente, eu estou matando um analista para ficar olhando para evento de rede. Entendeu? Então, é esse o cálculo. Quanto é que custa a minha mão de obra de casa? E outra, a minha mão de obra de casa, será que ele não é melhor para a minha empresa pensando em inovação, em expansão, em mais um monte de coisa? Tá? Então, esse é um item que a gente precisa levar em conta. Tá? Outra coisa também que é terceirizado é data center, service desk, as operadoras hoje, pô, a NET é uma desgraça, né? Você liga lá para o 464-7777, aí pelo sotaque você já vê que não é aqui o call center deles. É isso? Tá? E a gente tem aí uma série de exemplos, né? Porque o Service Desk nada mais é do que o Contact Center, né? É o suporte de nível 0, é aquele que abre chamada. Então, o que eu faço? Eu capacito minimamente esse cara para abrir chamada dentro do meu sistema e ele tem ali uns roteirinhos lá, né? Aquelas meninas que quando você liga lá, ela vai perguntar: o senhor já desligou o modem, esperou 15 segundos e religou novamente? Então, o que acontece? Eu faço um monte de passo a passo que pode ser uma coisa idiota para tentar minimizar a abertura de chamados. E aí eu terceirizo esse serviço, entendeu? Eu não preciso ter gente perguntando para o cidadão se ele já ligou e desligou o modem. Desenvolvimento e manutenção de sistemas, muitas empresas contratam, né? Até porque não tem desenvolvimento interno, e serviços relativos à segurança. Se vocês... eu não sei, quem é que trabalha com telecom violento aqui, assim, tipo Algar, Oi, Vivo, na área de engenharia de rede, alguém tem conhecimento aí? Senhor, tipo, a minha empresa não trabalha com isso, mas eles geram serviços bancários, esqueci o nome agora, tem um nome certinho, tipo, transformações digitais para bancos, coisas assim, então, tipo, eu acho que também é uma pegada estilo GetNet, tipo, eles trabalham bastante com terceiros de segurança, e muito pentest, coisas assim, porque envolve dinheiro, né? Envolve transações. Sim. E também tem as adequações às regulações do Banco Central. Elas são bastante pesadas. Sim. Eu acredito que essa coisa, eu acho que essa área de segurança, eu acho que ela deve ser uma das áreas assim de TI mais terceirizadas, né? Porque não deve, tipo, sempre tem um cara de segurança na empresa, só que, tipo, o serviço acho que mais pesado de segurança é mais terceirizado, né? Pela minha visão. É uma mão de obra muito cara.
É uma mão de obra muito cara. Um especialista em segurança, um especialista de ponta, né, um especialista de pleno para sênior, ele é uma mão de obra caríssima. Tá? E outra, você não precisa dele o tempo todo, você vai precisar ele pontualmente. Então, sim, outro serviço, pegando carona nisso que você colocou, empresas que são operadoras de telecom, normalmente eles contratam serviço de filtragem de tráfego. Tá? Mesmo operadoras tipo Oi, tipo Vivo, né? Tipo Embratel. Então, tem empresas, quando tem algum ataque de negação de serviço distribuído, ele compromete toda a banda do cara. E aí tem empresas que têm tecnologia e têm conhecimento para fazer filtragem de tráfego. Então, eu redireciono todo o tráfego lá da operadora para esse cara trata o tráfego e devolve o tráfego limpo. Tá? Eu não preciso dizer que esse é um serviço bem barato, né? Bem tranquilo de contratar. Tá? Mas imaginem só, né? Interessante, eu não sabia que tinha esse tipo de coisa. Tem. Eu tinha um colega que ele tinha um provedor e trabalhava dando consultoria para outros provedores de internet menores. E tinha muito problema desse tipo. E aí eu sei que ele conhecia umas 2 ou 3 empresas, uma era americana, a outra acho que era polonesa, e tinha mais uns outros malucos, acho que era sul-africano, que faziam esse negócio. O que você fazia? Você redirecionava todo o teu tráfego, mudava lá os teus registros de BGP, redirecionava todo o tráfego para eles e eles te devolviam o tráfego limpo. Então, se tivesse ataque de negação de serviço, eles conseguiam filtrar e te entregar o tráfego sem problema. Mas era caro, isso eu posso te dizer. Era coisa assim de cada acionamento, tipo uns 25 mil dólares, né? Assim, só para respirar. Mas, para troco. Troquinho. Troco. Mas é que dependendo da operação dos caras, né, bicho? Então, o que é 25 mil para você, de repente, ter 100 mil clientes comprometidos, né, que te pagam ali religiosamente? Então, é troco. E uma coisa que às vezes as empresas elas não fazem o dever de casa, né, quando pensam em terceirização, é que a equipe interna ela tem que ter capacidade de planejar e estabelecer os SLAs, então ela tem que saber o que ela está comprando, contratando e quais são as métricas que devem ser seguidas, planejamento e estabelecimento de contratos com apoio de fornecedores externos, planejamento estratégico de TI para a empresa. O plano estratégico de TI, ele é essencial, senão a TI não vai apoiar a empresa. Monitoramento dos projetos e das demandas, né? Eu tenho que ter gente que gerencie tudo isso, e inteligência tecnológica, né? Para identificar oportunidades de adoção de novas tecnologias, né? E desenvolvimento de vantagem competitiva. Então, mesmo que eu faça, aí voltando lá no que o André falou, mesmo que eu terceirize tudo, eu tenho que ter gente dentro de casa que tenha capacidade crítica, né, de identificar, que tenha conhecimento da tecnologia para poder identificar se o serviço que está sendo contratado ele está de acordo com as necessidades. Eu tenho que desenvolver um plano estratégico para a minha TI e eu tenho que identificar oportunidades de adoção de novas tecnologias. Tá? Então, bem ou mal, eu sempre vou precisar ter gente que manje de TI dentro de casa. Certo? Então, com tudo isso, eu tenho que pensar para a parte de processos, que era aquilo que a gente estava falando lá no começo. A partir do momento que eu estudei os meus sistemas, né? Eu defini a arquitetura dos meus sistemas.
da minha infraestrutura, eu tenho que, então, estruturar os meus processos. Tá? Os processos que são vinculados a serviços e produtos de TI, tá certo? Aqueles processos de atendimento ao cliente, que a gente chama de front office, eu tenho que definir os processos de back office, né, que são de atendimento a operações, processos de desenvolvimento dos processos de front office, back office e gestão, então eu tenho que ter uma arquitetura para o desenvolvimento dos processos os processos desses caras, né? Da parte mesmo de planejamento, enfim. Processo de gestão, tá? Bibliotecas de ativos, e processos, artefatos, sistemas gerados pelo desenvolvimento da gestão, aqueles scripts de atendimento, metodologia e padrões. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A partir do momento que eu contratei lá o meu contact center, o meu call center externo, tá? Eu criei um pré-roteiro, um roteiro inicial de atendimento para tentar minimizar os chamados que efetivamente vão ser atendidos pela minha equipe residente, tá certo? Eu tenho que entregar para essa empresa acesso a sistema, acesso à documentação, acesso a até interfaces de administração dos meus serviços, porque quando vocês ligam lá para a NET, ligam lá para o call center, a criatura ela vai ler aquele roteirinho, perguntando se você já desligou o modem, se você já tirou da tomada, se você já acendeu uma vela do lado do modem, né, se você já orou um Pai Nosso. Se a hora que religou e não voltou, ela vai clicar num botão lá dizendo que vai mandar um comando de reset para o modem. Tá bem, Wagner? Tranquilo. Ela tem acesso a um sistema que ela gera um reset no modem, ou na central que o modem está conectado, tá certo? Tudo isso para tentar minimizar a quantidade de chamados que eu tenho. Mas eu preciso que esses processos eles sejam bem definidos. Então, a partir do momento que vocês ligaram para um número de telefone e uma pessoa atendeu o telefone, mesmo que seja terceirizada, ela iniciou um processo. Tá? Atendimento. Atendeu o telefone, beleza. Então, identifica qual é o tipo de problema, tá? Vai ver quais são as ações em cima daquele problema, tá? Vai tentar soluções de contorno em cima do problema, e não conseguindo, né? Se conseguiu, ela fecha o chamado, se não conseguiu, o que ela vai fazer? Ela vai, então, encaminhar esse chamado para frente de alguma forma. Tá? Então, todo esse processo ele precisa ser bem estruturado e maduro. E eu também tenho que construir artefatos de suporte. Eu tenho que ter um manualzinho, eu tenho que ter uma wiki lá com um manual de atendimento. É o pessoal da NET que ligou? Entra lá. Ela vai perguntar, qual é o seu modem? É um Sagemcom? É um Technicolor? Essas coisas horrorosas, né? Enfim. E aí, para cada um desses modems, ela vai abrir lá um roteiro de passo a passo para perguntar, a luz do lado esquerdo, que tem ali um risquinho, ela está acesa? Ela está piscando? Então, eu tenho que desenvolver documentação e alinhar os processos para poder dar esse atendimento. Eu tenho que organizar a minha estrutura com as responsabilidades e atribuições bem definidas, então todo mundo que está na minha cadeia de gestão dos meus processos de TI tem que saber o que tem que fazer e eu tenho que definir quais são as atribuições, tá certo? Se não, vocês como estagiários, daqui a pouco estão sendo perguntados se já desenvolveram um módulo de integração do sistema de pagamento. Opa, mas peraí, eu sou estagiário. Tio, eu mal sei escrever script aqui, e aí vocês estão sendo cobrados. Então, é muito comum a gente ter problemas como esse dentro das empresas. Tá? Vocês já devem ter observado aí. Por quê? Porque as responsabilidades e atribuições, elas não são bem definidas. E aí a gente tem um desvio de função, né? E normalmente nós temos problemas. E eu também tenho que definir bem quais são as competências requeridas dos recursos humanos no contexto da operação e da estrutura organizacional. Então, se eu tenho data center, eu tenho que ter analista de infraestrutura que saiba de conectividade, eu tenho que ter analista de infraestrutura que saiba de plataformas de virtualização, eu tenho que ter um DBA que manje de banco de dados,
eu tenho que ter um técnico que seja bom na parte de manutenção, enfim, eu tenho que saber quais são os talentos que eu preciso, beleza? Então, os processos de gestão, eles estão integrados com os processos de front office, back office e de desenvolvimento de ativos, tá? Desenvolvimento de ativo é geração de documentação, geração de processos e outras coisas. Eu tenho que colocar tudo isso numa base de dados, de ativos de conhecimento, né? E eu tenho que adequar todos esses caras com a minha estrutura organizacional e com o meu pessoal. A minha empresa, ela tem que ter uma estrutura que suporte, né, tudo isso aqui, e que eu tenho que ter pessoal para isso. Se eu tenho, então, um data center, eu tenho que ter uma área de TI, e se eu desenvolvo software dentro da minha área de TI, eu tenho que ter o pessoal de infraestrutura e o pessoal de desenvolvimento, né? E o pessoal de desenvolvimento tem que saber programar, e o pessoal de infraestrutura tem que saber embalar criança. E, acho que esse é o... Falta pouco. Tá? Definição da estratégia de segurança da informação. Então, eu tenho que definir as minhas regras internas de segurança da informação. Tá? Eu posso seguir o que está na ISO 27000, né, que prevê a implementação do sistema de gestão de segurança da informação, e aí eu tenho que contemplar organização, liderança, planejamento, apoio à operação, desempenho, etc. Eu tenho que estabelecer as minhas políticas de segurança da informação de forma documentada. O funcionário, quando entra, ele tem que ser apresentado para um documento que diz que se ele usar o correio eletrônico da empresa para atividades que sejam ilegais, imorais ou engordantes, ele pode ser demitido por justa causa. Quantas vezes vocês já viram situações que o cara mandou pornografia, que o cara mandou propaganda política, que o cara mandou coisas que não deveriam, né? Ou que fez algum tipo de agressão verbal a um colega ou a uma pessoa externa à organização e que foram demitidas por justa causa. Tá? Então, essas políticas de segurança da informação, elas têm que estar documentadas. Eu tenho que escrevinhar esse negócio em algum lugar. Para quê? Para que fique claro para todos. Se o camarada não pode entrar na empresa sem crachá, ele não pode entrar na empresa sem crachá. Se ele esqueceu o crachá, ele então vai ter que passar na recepção e solicitar um crachá temporário. Tá? Mas dentro da empresa ele não entra sem crachá. Ponto. É uma política de segurança da informação. Tá? Segurança em RH, gestão de ativos, controle de acesso, criptografia. Tá? Tem empresas que acesso a sistemas é só com token de autenticação. Tá? Segurança física e ambiental. Tá? Eu tenho que estabelecer quem é que pode andar em determinadas áreas. Então, dentro do data center, não entra a tia da faxina, a não ser que ela esteja acompanhada por uma pessoa que seja da... controle de acesso é extremamente importante. Dentro do RH, eu não posso deixar qualquer um entrar e que tenha acesso às informações pessoais dos meus funcionários. Daqui a pouco tem a menininha bonitinha, aquela lá, né, do compras, e o estagiário lá vai lá, entra no RH, olha na ficha dela e descobre o telefone celular. E aí começa a encher o saco, ligar para a menina e mandar coisas. Então, nós temos um problema de segurança grave e ele é um problema da empresa. Por quê? Porque a informação do funcionário é um ativo da empresa. E uma pessoa não autorizada teve acesso a uma informação pessoal de um funcionário da empresa. Tá? Sala de prevenção à fraude, né? O pessoal que trabalha aí na parte no mercado de sistemas de finanças, né? O pessoal que faz análise de fraude, eu não posso deixar qualquer um entrar. Primeiro porque os processos, eles são bem... eles são sigilosos. Né? Diz aí, Rodney. Na nossa sala, para entrar, bota a digital e passa o crachá para entrar. Senão, não libera a porta. Sim, porque só as pessoas que estão responsabilizadas por aqueles processos e informações, né? E que elas têm um contrato de trabalho que prevê
o acesso a elas, que precisam, entendeu? Não pode entrar qualquer arigó lá e... até porque vocês lidam com informações bancárias que são sigilosas dos usuários. Prevenção de fraude, daqui a pouco tem que ver lá se a movimentação do cartão de crédito do cara, ela segue um perfil, entendeu? Tá? Se daqui a pouco não é uma compra estranha. Um dia eu fui ajudar um amigo meu a comprar um painel para o carro dele, e no Brasil custava um caminhão de dinheiro, e eu fui comprar na Alemanha, que custava 200 euros. Tá? Foi um parto, porque, apesar de usar bastante o cartão de crédito, aquela era uma compra fora do meu perfil de compra. Aí eu tive que ligar para a central do fraude, dizer, olha, eu estou tentando fazer, o site é esse, eu sou fulano, minha mãe, meu pai, nasci em tal lugar, né? Tenho tantos anos, estou com uma cueca azul, entendeu? Então, e olhe lá ainda, né? E ainda demorou, acho que 1 hora para eles liberarem. Tá? E, claro, aí eu consegui fazer a compra. Mas, sim, porque, vamos lá, se eu fizer um pagamento no posto de gasolina Shell, tá? Em um determinado lugar, num valor entre 150 e 200 reais, e acontece a cada 15 dias, todo mundo, se pegar o meu histórico, né, de compras, eu sempre ou normalmente abasteço naquele posto. Então, se eu sempre faço um pagamento de 150, 200 reais, e um belo dia eu fiz um de 350, ele saiu da curva, mas ele não é um problema, porque eu posso ter simplesmente completado o tanque do carro para viajar. Tá? Então, agora, a partir do momento que tem coisas estranhas, as pessoas que fazem a análise de fraude, elas vão pegar o meu histórico de compras e elas vão ter acesso a informações que são sensíveis e pessoais minhas. Entendeu? Então, por isso que eu preciso ter preciso também ter esse negócio, né, Robson, dentro da geolocalização. Então, eu viajei esses dias, né? Fui para o Rio. Aí eu fiz uma compra de um pagamento lá do 99, e aí, 99, Rio de Janeiro. Aí cheguei e fiz um pagamento no hotel. Tá? Fiz um pagamento de comida. A hora que eu entrei numa loja para comprar um presente para minha mulher, a operadora do cartão já entendeu que eu estou em viagem. Então, uma compra de 200, 300 reais numa loja com cartão de crédito, ela é parte da viagem. Tá? E aí, sim, né, segurança física e ambiental, segurança das operações, gestão de incidentes de segurança. Eu tenho que definir uma estratégia e saber como é que eu vou lidar com um incidente de segurança. Se houve um vazamento de dados, o que eu faço? Tá? Dou um tiro na testa, tá? Acendo uma vela para São Longuinho, e também tenho que definir a parte de conformidade com o regramento e com a legislação. Com isso, eu consolido o meu portfólio primário, onde eu vou contemplar tudo aquilo que eu tenho de projeto, serviço e aplicação de TI dentro da minha empresa, tá? E eu vou ver o que cada um desses elementos depende do outro, tanto na parte de funcionalidade, operação de serviço, tipo de projeto, serviço, aplicação, por área ou unidade de negócio, né? Quem é que tem interrelacionamento, e por perspectiva. E aí a gente tem perspectiva de gestão operacional, de logística, bem? E aí tudo isso aqui vai me dar suporte ao mapeamento de priorização. E aí eu vou ver o que é importante, eu vou separar o que é muito importante do que é mais importante pra caramba e aquilo que é importante a full. Tá? A partir do momento que eu defino tudo isso e defino os graus de importância, eu tenho todas as informações necessárias para a elaboração de um negócio chamado de Balanced Scorecard. Ou seja,
placar balanceado, né? É meio ruim essa tradução, mas o que é? O Balanced Scorecard nada mais é do que uma ferramenta de suporte à gestão para auxiliar na priorização, né, de investimentos, tanto de dinheiro quanto de sangue, suor e lágrimas, nos projetos e nos objetivos estratégicos da empresa, tá certo? Bom, então aqui é só na parte de matriz de relacionamento de iniciativas, né? Aqui a gente tem um agrupamento de iniciativas, sistemas que dependem de sistemas, né? E aí o grau de inter-relação entre eles aqui. Pessoal, para a gente encerrar, bom, deixa eu explicar isso aqui, né? Já que a gente já... Aqui a gente tem agrupamentos de iniciativas, a gente tem o grau de dependência, bolinha preta é dependência forte, bolinha cinza, dependência fraca. Então, projetos de sistemas dependem de serviços de infraestrutura e de projetos de segurança da informação, certo? Assim como aplicações dependem de projetos de infraestrutura, projetos de segurança e aplicações de segurança, certo? Aplicações de infraestrutura dependem fracamente de projetos, tá? E aí a gente vai, então, usando esse mapa de relacionamento de iniciativas, a gente consegue definir cada uma, consegue priorizar determinados elementos. Para a gente encerrar, atividade para vocês. Disponibilizei aí um artigo, tá certo? E aí vocês vão me responder 3 perguntas baseadas, então, da importância da TI no suporte à organização de eventos. Tá? Então, quais são os elementos do ERP? Dentro do planejamento necessário para o estabelecimento do plano de TI, implantação do ERP impacta em 3 elementos principais: arquitetura, infraestrutura e processos. Justifique o porquê disso e qual a arquitetura proposta no trabalho para a integração de aplicações. Vamos lá, povo. Choros, dúvidas, lamentações. A hora é agora. Eu tenho notado que vocês participam bastante. Esse é um tema que eu acho que a maior parte aí parece que agrada, né? Desenvolver um interesse, né? Ou pelo menos vocês têm história para contar, né? Professor, Fala. rapidamente, só aquela hora que o senhor disse que instalar o ERP é um inferno, porque definitivamente é um inferno. Você tinha citado isso. Por que é um inferno? Tipo assim, tu falou, cara, que o cara fala, precisamos de um ERP achando que vai ser a solução, só que esse o ERP é o começo dos problemas, foi o que tu disse. A implantação de um ERP, como a gente estava conversando, ela depende de processos maduros. Então, a partir do momento que eu tenho o meu processinho desenhado, quando eu for fazer uma aquisição de algum item, eu tenho que consultar lá eu tenho que ver se eu não tenho em estoque. Se eu não tenho em estoque, ou se o meu estoque está baixo, eu tenho que fazer uma compra. Quais são os meus fornecedores cadastrados? Como é que eu faço isso? Tá, eu vou colocar uma ordem de compra. Quem é que autoriza essa ordem de compra? Então, o meu processo, né, o comprador ele vai fazer uma solicitação de autorização para o financeiro e para a logística, por exemplo, né? Ou para o financeiro e para a gestão. Tem 2 níveis de aprovação. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso desenhadinho, que eu digo quem autoriza o quê, qual é o fluxo da informação, quem pode fazer o quê, quando eu compro o ERP, eu só preciso pegar esse processo e programar e configurar no ERP. Tem empresa que esse processo não é claro, entendeu? Como é que compra? Sei lá, fala com o seu Zé ali. Ele chega lá, seu Zé, precisamos comprar parafuso aqui. E aí o seu Zé vê assim, tem parafuso pra caramba aqui, né? Vou ter que falar com o seu Joãozinho lá. Aí o seu Joãozinho é o supervisor.
Seu Joãozinho, vamos comprar parafuso? Ah, não sei não, tem que falar com o seu Antônio. Daqui a pouco tá o dono da empresa decidindo se vai comprar um saco de parafuso ou não. Ou você estabelece um processo que compras de parafuso até R$ 500, eu preciso ter um nível de autorização. Compras de parafuso até, sei lá, R$ 5.000, eu preciso ter 2 níveis de autorização. E compras de parafuso acima de R$ 100.000, eu preciso ter 4 níveis de autorização. Bom, beleza, então eu tenho um processo, fica mais fácil. Entendeu? Por que é o começo dos problemas? Porque quando eu chego para implantar o ERP, as pessoas da empresa descobrem que não existe processo. E elas precisam pensar num processo para colocar no ERP. E aí vira um inferno. Entendi. Então, em resumo, as empresas que não têm um sistema organizado se quebram achando que só instalar implementar um ERP vai solucionar o problema. Mas o certo é que elas tenham um planejamento e um processo pronto. Isso. E passar para o ERP. O ERP, ele não é a solução de uma empresa com processos pouco maduros. Tá? O ERP é o começo do inferno dessa empresa. Agora, uma empresa que tem processos maduros, o ERP é o diferencial. Por quê? Porque no ERP eu consigo diminuir os pontos de auditoria, né? Eu consigo registrar tudo e eu consigo ter informações em tempo real daqueles processos. Compreendi. Show de bola. Né? É uma discussão filosófica de boteco, cara, assim, ó, mas é bem legal. Sim. Também tem essa, né, Cauê? Mas, Cauê, esse é o menor dos problemas, porque se você capacitar o funcionário, entendeu? Mesmo que ele não seja muito manso com informática, você consegue que ele renda, né? Por quê? Porque ele vai entender que tem um processo e vai ficar no clique, e daqui a pouco sai, entendeu? É que nem apertar a roda de carro. Não vai ficar apertar, daqui a pouco ele está apertando direitinho. Claro, ele não consegue dar um passo para o lado. Agora, com o processo maduro, acontece isso. Se não tem processo, eu tenho problema. Porque aí o cara vai tentar fazer de um jeito, não vai dar certo, vai tentar do outro, não vai dar certo. Daqui a pouco ele diz que o problema é o sistema. E, na verdade, o problema é a falta de processo estruturado. Tá? E aí, meu povo? Bom, o que eu tinha para discutir com vocês hoje era isso. Alguém tem mais algo a declarar? Pô, beleza, chegamos no final da aula com 19 cabeças. Excelente. Então tá, pessoal. Deixa a atividade para você. Opa. A galera não caiu. Não caiu. Tá bem. Então, pessoal, um abraço para vocês aí. Até amanhã para alguns. Bom final de semana para outros. E o trabalho fica aí até segunda-feira. Tá. Beleza? É isso, prof. Suave, então. É isso aí. Abraço para todos aí. Falou! Então tá. Boa noite aí, galerinha. Aquele abraço.